Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Já é segunda-feira de novo, toda semana isso? Vamos aproveitar! Podem surgir aí oportunidades, né? E hoje, aqui no Ligados Integrados, nós vamos analisar o mercado de carne de frango, que está com exportação em queda e somada ao baixo consumo interno, está complicando o setor. Tem também dicas sobre biosseguridade e a previsão do tempo. Então, fique ligado e integrado com a gente até o meio-dia, hein? E antes de começar com as informações, só quero lembrar você do QR Code que está aqui no canto da tela. Aponte o seu celular aí com a câmera ligada para ele, que você vai ser levado ao aplicativo do PicPay. E lá você pode fazer a sua doação para o Hospital de Amor, que é o antigo Hospital de Câncer de Barretos. Eles sempre trabalharam com doações, com a nossa ajuda. E agora, em meio a essa pandemia aí do novo coronavírus, né, precisa ainda mais da gente. Então, se você puder, por favor, faça ainda hoje a sua doação. E o Brasil está exportando menos carne de frango. Eu já comentei aqui na semana passada, né? Mas hoje trago para você aqui alguns dados na tela para a gente acompanhar junto aqui comigo, então. Em 2020, a média diária da nossa venda, né, tá rendendo aí, no mês de abril, 23.595 dólares. Já no ano passado, nesse mesmo período, rendeu 25.493 dólares. Então, a gente está tendo uma queda aí nesse faturamento, né, de 7,45% esse ano. Os dados são da Secretaria de Exportação do Ministério da Agricultura. E teve diminuição, inclusive, aqui, viu, na venda de frango halal, que é aquela carne produzida dentro dos costumes religiosos islâmicos. Segundo a Federação das Nações Muçulmanas, no Brasil, os países árabes compraram 5% a menos na comparação dos primeiros 4 meses desse ano com o primeiro quadrimestre do ano passado. Fato inédito, já que nesse mês ocorre por lá o Ramadã, que é quando eles jejuam de dia, mas servem banquetes à noite. E no mercado interno, hein? Já sabe, né? A demanda diminuiu com o isolamento social e falta de serviços de restaurantes. E em contrapartida, o custo de produção. Vamos rever, inclusive, o gráfico? Olha só o custo de produção, aí como é que está nos últimos 12 meses, né? A fonte é a Embrapa, que traz aqui para a gente, então. Analisando um aviário climatizado, tá? No Paraná, foi mais ou menos assim, olha só, em abril do ano passado, para converter a cada quilo de animal vivo, eles gastavam 2,73. Já nesse ano, o gráfico mostra para a gente 3,19. Vamos conversar um pouquinho então com o Ricardo Santin, que é diretor da Associação Brasileira de Proteína Animal. Bom dia, Santin, para você. Ah, não, perdão, eu venho para cá agora para essa tela, né? Tudo bem. Vamos conversar com o Ricardo Santin, então, para contar um pouquinho para a gente o que o setor está orientando aí, Santin. Bom dia para você. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos os nossos espectadores do nosso querido Canal Rural. É um prazer estar com vocês aqui mais essa oportunidade. Pois é, a gente está aí com um custo de produção alto. Às vezes isso já aconteceu com o produtor, né? Ele sabe que tem que driblar essa situação, né, Santin? Mas agora com essa demanda tão em baixa aí, o que pode acontecer com esse mercado do frango aqui no Brasil, hein? Tem já por acaso alguma orientação aí de emergência? Sim, Pablo, mas eu quero, se você me permite, eu preciso só ajustar esse enfoque que você colocou aí para deixar o nosso produtor que continua otimista com as exportações. Esse enfoque, você tem razão, é verdade, nós estamos fazendo menos receita do que fazíamos no mesmo período do ano passado. Mas em volume, as exportações são positivas. No primeiro trimestre, nós ficamos com 8,8% a mais do que nós vendemos em volume para o ano passado.
Também é verdade que nós diminuímos as nossas exportações para o Oriente Médio, na casa de 5%, e isso é uma política da Arábia Saudita, de querer ficar mais autossuficiente, mas mais do que isso, a influência da compra muito elevada da China e dos países da Ásia. Então, para o nosso produtor não ficar assustado, de fato estamos fazendo menos receita, mas estamos continuando a vender volumes superiores do que o ano passado. Então, as exportações, a tendência é que elas sigam acima de 300 mil toneladas por mês, dando uma esperança de positividade para o nosso setor. O que o produtor tem que fazer, sim, é tentar reduzir os seus custos que são capazes dele colocar, porque não tem como mexer em energia nem em ração. Nós tivemos um aumento, como você bem falou, do milho em 55% no último ano e o farelo de soja em 28%. Então, há sim essa pressão. Nós estamos com uma queda de consumo atenuada no mercado interno, mas a gente tem que olhar pelo lado positivo. Eu sou um otimista por excelência. Agora, o governo ontem distribuiu mais de 26 bilhões de reais por aquele chamado Corona Voucher, e a gente sabe que muito desse dinheiro vai ser destinado para consumo de alimentos. Então, eu acho que a gente tem que só que pontuar, você está certo quando diz que nós estamos fazendo menos receita, isso é verdade, mas o volume também é algo que é muito importante para nós e para o produtor, porque ele tem a certeza que saindo o volume, ele vai ter a continuidade da produção. Sim, sim, claro. A gente também aqui sempre tem uma mensagem bastante positiva, o nosso público sabe disso. A gente só quer realmente orientar eles porque é uma situação nova essa, né? A pandemia, nunca ninguém viveu ela, né? Então, se por acaso até vocês acreditam aí, é lógico que ninguém sabe, né, quando é que isso vai acabar, né? Mas se por acaso dentro do nosso setor já existe até um ajuste ou não é necessário ainda para a diminuição da produção? Bem, a BPA não pode, por força de compliance que a gente tem com o CAD e com outros organismos de controle do Brasil, falar em redução ou não. Mas a gente pode ler o que está acontecendo. E a gente já vê no mercado uma redução de produção. Por quê? Porque é o ajuste para aquela demanda. A lei da oferta e da demanda é ela que comanda esses processos naturais. A gente viu um grande início da demanda no começo da pandemia. Agora, a demanda caiu, porque as pessoas estocaram em suas casas o alimento, e não há hoje alimentos em restaurantes, mas agora a gente começa a entrar na fase de uma pouca recuperação. Ou seja, há uma distribuição de receita, de dinheiro para aquelas pessoas que viviam na economia informal, e aí, em alguns casos, e os governos começam a acenar, para retomadas de atividades. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, saiu um decreto hoje que autorizou as indústrias a voltarem a trabalhar com determinadas condições. Então, a gente começa a conseguir, naqueles locais que têm rede de saúde capaz de absorver os impactos do Covid, começa a retomar a economia. Isso, então, começa a fazer a roda girar de novo. É lógico, sim, Paulo, você tem razão. Não sabemos o tamanho dessa pandemia e ela não é uma crise que vai ter um botão, um decreto que vai terminar. Ela vai seguir porque nós precisamos ter cuidado. Mas a gente sabe também daquela lei que é a lei universal. Todos precisam se alimentar. E nós trabalhamos nos nossos setores, aves e nos ovos, com alimento. Alimento que ajuda a aumentar a imunidade das pessoas. Então, por isso a gente entende que vamos passar algumas dificuldades agora, mas elas são momentâneas e voltaremos logo assim a manter a produção. Sim, sim. E por que será que a gente está até exportando mais, como você bem falou, né, Santin? Mas também o nosso faturamento ele acaba diminuindo. Explicar isso para o produtor, né? A gente está com uma competitividade aí maior, muito grande com outros países, o que é? É que também a Covid ela é mundial. Então, lá nas outras indústrias, também está tendo dificuldade de produção e está precisando de mais produto. O caso da Ásia, ele é específico, ele vem de processo lá da peste suína africana, que aconteceu no ano passado, cujos efeitos agora serão mais severos. Então, a China aumentou as suas importações de carne de frango e de suíno do Brasil em 170% no primeiro trimestre. E a tendência é que aumente mais ainda. Por quê? Porque eles precisam de mais de 20 milhões de toneladas de carne na Ásia inteira. E isso vai fazer que o Brasil seja chamado a exportar cada vez mais. Então, quando olhamos pelo lado do equilíbrio, é certo, 70% no caso de frango e 85% no caso de suíno, 85%, fica no mercado interno. Mas quando temos um pouquinho mais de puxada na exportação, a gente consegue, então, equilibrar a produção que diminuiu, a consumo que diminuiu aqui no mercado interno.
Então, a gente acha que esse vai ser um equilíbrio e que o Brasil, no segundo semestre em diante, vai ser mais demandado ainda, porque as características da nossa produção, somos um país grande e sem muita energia para produzir o frango e o suíno, elas vão ser muito benéficas, nos dando mais competitividade. Além disso, agrega-se o fato do câmbio. O dólar a mais de 5,50, 5,60, ele ajuda para que o nosso comprador possa comprar mais volumes com o mesmo número de dólares. Então, a gente vê que temos dificuldade, hoje o setor tem dificuldade no mundo inteiro, tem dificuldade para se adaptar, para melhorar processos de produção e, acima de tudo, para manter a segurança do nosso colaborador. Porque quem está produzindo carne, o nosso granjeiro lá na granja, o transportador caminhoneiro que faz o transporte do frango e depois do produto final, e o colaborador de fábrica precisam ser preservados com saúde para poder produzir alimento. Afinal, não há paz social sem alimento. Pois é. E até você falou aí do segundo semestre, então, que a nossa demanda pode aumentar, né? E a gente também pode ter o custo de produção já em baixa no segundo semestre, com a safrinha do milho, que vai baixar o preço da ração, tomara, né? Então, a gente pode ter uma outra metade do ano muito boa para, quem sabe, a gente compensar essa, Santin. Se for comparando com essa, ela é muito boa, mas não dá para fazer muita, digamos assim, previsão de coisa muito boa. Mas sim, ela será melhor, com certeza, do que esse primeiro semestre. O segundo semestre tem um outro ponto que você levantou aí, que é do milho. Os Estados Unidos estão produzindo menos etanol de milho, porque também estão parados e usando menos o combustível. Então, vai ter mais milho no mercado internacional e a gente vai ter a segunda safra, que ela está se prevendo uma safra boa e positiva. Então, a gente vê, para o segundo semestre, uma diminuição do custo e talvez a retomada da demanda, que a gente vê tanto do mercado interno como vai continuar no mercado externo. Então, a gente entende que, para o produtor, podemos dar uma mensagem positiva. Agora é um produto de cuidar, agora é o momento de ter cuidado, é o momento de ter cautela, de não fazer nada de invenção, de cuidar, produzir com cuidado. E depois, aí sim, a gente vai melhorar no segundo semestre. Assim como para todo o Brasil, em todos os setores, né, Santin? Mas que bom ter a companhia aqui, então, para a gente dar aí esse alerta e também esse incentivo para os nossos produtores. Venha sempre. Muito obrigado, Pablo. Desejo a vocês uma feliz e saudável semana. Que todos se mantenham com saúde e que Deus proteja todos nós desse vírus aí, que isso vai passar. Você também, se cuide aí, por favor. Até a próxima. Um abraço. E o atual relatório do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mostra que os exportadores norte-americanos venderam 39.800 toneladas da proteína suína na semana encerrada no dia 16 de abril. É um recuo de 13% em relação à semana anterior e de 11% ante a média das últimas 4 semanas. O Brasil pode cobrir, será aí, essa falta dos americanos? Vamos ver aí os próximos capítulos da nossa história, né? E no atacado de São Paulo, os preços então caíram na última semana. O corte congelado do peito baixou de R$ 4,90 para R$ 4,50 o quilo. Já a coxa de R$ 4,95 para R$ 4,40 o quilo. Nos cortes resfriados vendidos no atacado, o cenário também foi de alterações ao longo da semana. O preço do quilo do peito passou de R$ 5,00 para R$ 4,60. Já o quilo da coxa de R$ 5,05 para R$ 4,50. O levantamento foi feito pela consultoria Safras e Mercado. E agora tem um recado para você aqui dos nossos produtores pelo Brasil afora, porque o agro não para. Que a gente continue tomando as medidas necessárias aí sobre a importância de usar o álcool gel, da importância de tomar os cuidados para evitar aglomerações. A gente está bem consciente perante a esse problema, tomando algumas medidas aí nos produtores. A gente está visitando em casos de extrema necessidade, evitando aglomerações, reuniões. Então é isso que eu vejo que são ações que estão na nossa mão e que a gente pode contribuir de uma forma ou de outra para que o alimento, a maior empresa de alimentos do mundo, consiga produzir de forma consciente e que esse produto chegue com qualidade na mesa do consumidor mundial.
A gente faz agora um intervalo, depois tem informações sobre o mercado de carne suína e depois tem previsão também do tempo e as dicas sobre biosseguridade que já prometi no começo do programa, né? Então, até já! Ligados e integrados de volta, e agora a gente fala um pouquinho sobre o mercado de suínos também, né? Que esteve em baixa na semana passada no mercado interno. A desvalorização foi de 9,1% nas granjas paulistas. O animal terminado foi negociado a R$ 70. No atacado, a desvalorização é de 6,6%, com a carcaça cotada em média a R$ 5,70 o quilo. Já no mercado externo, a gente sabe, sempre fala aqui, né? Segue em alta, em uma alta muito grande, como já mostramos aqui na sexta, inclusive, alta de 21% na relação feita entre as 3 semanas de abril desse ano com as mesmas no ano passado. E agora, para você se planejar aí na sua produção, né? Vai chover, fazer frio ou não? A Priscila Paiva comenta pra gente, então, a previsão do tempo. Bom dia, Priscila. Oi, Pablo, vamos começar bem a semana? Então vamos dar aquela olhada no panorama das chuvas em todo o Brasil, porque você sabe que na virada do mês, logo mais aí nos próximos dias, tem mudança de padrão. Lembra que na semana passada choveu demais entre as regiões norte e nordeste, com volumes acima dos 100 milímetros acumulados? E nada de chuva para o Rio Grande do Sul? Pois é, agora a situação começa a se inverter a partir do dia 29 de abril. Olha como a chuva diminui bastante no nordeste do país e aí a gente diminui também o problema de logística, do escoamento da safra de soja em alguns locais, porque os portos de São Luís e também de Salvador, no nordeste, estavam com problemas no embarque dos grãos, por causa do excesso de chuva, até mesmo as estradas que ligam o Maranhão ao Piauí. A partir dessa virada do mês, diminuição das instabilidades e aos poucos a chuva retornando para o sul do Brasil. Claro que ela não retorna com volumes muito elevados, ainda com volumes modestos, mas já temos 15 milímetros em alguns trechos do Rio Grande do Sul. E aí se a gente passa para esse mapa, que é um mapa que projeta de 4 de maio a 8 de maio a previsão dos volumes de chuva, o volume até cresce um pouco mais no Rio Grande do Sul, fica em torno aí dos 25 milímetros acumulados. E também começa a chegar para algumas áreas do sul de Mato Grosso do Sul. A gente sabe que o milho segunda safra, uma coisa super importante, né? Até para os avicultores, porque serve de alimentação, ele está com falta de umidade. Nos índices de água disponível no solo, os mais superiores, as camadas mais superficiais, já estão muito secas em lavouras de milho que acabaram de ser plantadas. E elas não estão com as raízes muito profundas para conseguir pegar essa umidade dos níveis mais profundos desse solo. Então, temos dificuldade sim para o milho segunda safra em diversas áreas. Isso impacta, claro, obviamente, os nossos avicultores de todo o Brasil. E a gente fica ligado para saber como é que vão ficar aí os volumes de chuva para os próximos dias. Se por um lado retorna no centro-sul, dá só uma olhada no que acontece entre Mato Grosso e Goiás, que vai ter tempo bastante firme a partir de maio. Obrigado, Priscila. E agora a gente fala um pouquinho de biosseguridade aqui no Ligados Integrados, para você ter mais dicas aí para o seu dia a dia, né? São aqueles cuidados com a vida dos animais, né? E quando esse tema surge, geralmente, né, a gente lembra do quê, né? De fazer o nosso dever de casa ali dentro da granja para evitar que pragas e doenças apareçam. Mas você sabe que para evitar mesmo os problemas, é preciso estender os cuidados para fora da chamada cerca perimetral. E a repórter Júlia Fabre, ela foi buscar então para a gente algumas dicas com os produtores, extensionistas, conversar com eles que contribuíram com ela, estão fazendo reportagem junto com ela agora, né? Então todos eles mostram para a gente agora. Bom dia para você, Pablo. Bom dia também para vocês que nos assistem. Hoje o nosso assunto é biosseguridade, ou seja, medidas que devem ser tomadas para proteger a saúde dos suínos e também a saúde dos próprios produtores.
Em uma granja, é preciso restringir os acessos para evitar a propagação de doenças e também isolar a propriedade de possíveis focos de vetores. Os produtores devem obedecer a rígidos critérios, tanto em relação à parte estrutural das instalações, como em relação ao manejo diário. Vamos começar então destacando alguns cuidados na hora da entrega da ração. Vamos ver. É muito importante que os silos estejam localizados na área da cerca perimetral. Isso porque, assim, os caminhões que estão vindo da fábrica de ração não precisam estar entrando dentro de nossas propriedades. Veículos que tenham a necessidade de estar entrando na área interna à granja devem passar por um processo de desinfecção. O controle de visitantes é obrigatório, afinal, seres humanos também podem trazer doenças. Para ter acesso às instalações, aos barracões onde estão alojados os suínos, mesmo após o banho, troca de roupa, colocação de bota exclusiva da granja, as pessoas passam por uma caixa onde é colocado desinfetante ou cal, que serve como uma barreira extra para as solas do calçado. Também é muito importante que as pessoas lavem as mãos antes de entrar nos barracões. A origem da água também deve ser controlada. A qualidade oferecida aos animais está totalmente relacionada ao desenvolvimento zootécnico do lote. A análise de água é um ponto super importante dentro de nossas criações. Periodicamente são feitas análises, todas as caixas d'água devem ser blindadas, evitando contaminações externas, e a água ser sempre clorada. Qualidade de água tem tudo a ver com a qualidade do animal. Outra etapa do manejo essencial para evitar contaminações é a compostagem. O descarte correto dos resíduos de produção impede que animais vivos e saudáveis tenham contato com animais mortos. Uma composteira bem manejada não deve ter chorume e nem mau cheiro, evitando assim a aproximação de insetos e predadores externos. O sistema de compostagem é adotado em 100% de nossas propriedades. E este procedimento, ele segue toda uma orientação técnica que nossa empresa possui, visando a melhor decomposição desses animais e assim não ter contaminantes para o meio externo. As composteiras, elas são localizadas na área limite da propriedade, assim é mais uma barreira, evitando com que as pessoas que vão retirar este material decomposto tenham acesso a dentro da unidade produtiva. Os roedores são inimigos da produção. Também é preciso tomar cuidado com pássaros e animais domésticos. O controle de roedores é um procedimento que deve ser adotado em 100% de nossas propriedades, pois os roedores podem ser grandes carreadores de problemas sanitários, de doenças para os nossos animais. Então, semanalmente, os nossos produtores parceiros, eles fazem este controle, verificando as iscas e as trocando em caso de necessidade. Legal, obrigado pelos nossos repórteres aí por todo o Brasil, né, que agora mandam pra gente os vídeos e contribuem aqui com o nosso programa e principalmente com outros produtores aí com muita informação, né? E agora também vamos para um recado, porque o agro não para. Aqui a gente tem todo o nosso processo de lavagem de mãos, com sabão líquido, com álcool gel, com papel toalha, para que todos os nossos colaboradores e todos os caminhoneiros que entram na nossa sede façam a higienização das mãos. O uso de EPI, o uso de máscara e a higienização de todos os equipamentos e todos os ambientes onde a gente trabalha estão sendo feitos diariamente e seguidamente. Conte conosco que não vai faltar comida. E agora eu quero chamar você para assistir a gente também lá pelo YouTube. Olha só como a nossa página tá bonita, hein? Tá cheia já de conteúdo para você aproveitar aí tudo o que o Canal Rural oferece. Aqui tem o Ag Evolution, aqui tem Alexandre Garcia e depois também tem Ligados e Integrados. Aí você tem as edições desde a nossa estreia, que foi 17 de fevereiro. É só você clicar e assistir então. Teve por acaso algum programa que você participou? Tá lá também. Aí você pode tanto assistir quanto, clicar aqui e compartilhar com a sua família, com os seus amigos, tá bom?
É só você acessar então o youtube.com/Canal Rural BR e lá procurar pelo Ligados e Integrados. E antes de eu ir embora, só quero avisar você do quê? Acesse aqui o QR Code e ajude o Hospital de Amor, que era o antigo Hospital de Câncer de Barretos. Eles sempre contaram com doações e agora precisam ainda mais, porque nós estamos em meio a uma pandemia, né? Então você imagine como está trabalhar lá para poder ajudar tanta gente de todo o Brasil que vai até o Hospital de Amor. Eles contam com a gente. Então a gente se vê amanhã, viu? 11h30 da manhã, aqui no Canal Rural. Tchau, tchau. Aproveite sua segunda. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.